O gaúcho César Prates iniciou a carreira como jogador de futebol no Internacional. No futebol brasileiro, passou pelos grandes clubes, Corinthians, Vasco, Botafogo, Figueirense, Náutico, Portuguesa, Coritiba, Atlético Mineiro. Bom, fora do país, o lateral direito jogou no Real Madrid e teve uma vitoriosa passagem pelo Sporting de Portugal. Em 1997, ele escolheu morar em Santa Catarina, deixou os gramados em 2010 e hoje se dedica exclusivamente a atuar como pastor em uma instituição religiosa. É com o César Prates que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Ellison Gols. Oi, Ellison. Oi, Lisa, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar com a gente pelo nosso e-mail, que é o vivavozunivale@hotmail.com, pela nossa página do Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e nós já estamos aqui com o César Prates, bicampeão brasileiro, bicampeão português, 4 vezes campeão estadual, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Bom, a gente vai ficar aqui um tempão falando de todas as coisas que você já participou e conquistou, né, César? Já quero agradecer a tua presença aqui no programa. Lisa, Ellison, é um prazer estar com vocês. Eu costumo só não ir ou não estar onde eu não sou convidado. Opa! Então, como vocês fizeram essa honra aí, então a gente vem com muito Bacana. prazer, é um prazer. Bom, César, você foi um jogador super bem sucedido, só nessa abertura as pessoas já têm uma noção da tua carreira no futebol bem bacana. E ao contrário de muitos ex-jogadores, você preferiu não continuar no futebol depois de sair dos gramados, né? Uhum. E agora você resolveu se dedicar especialmente a uma carreira, vamos dizer assim, um trabalho religioso, né? O que fez você se afastar do futebol? Olha, quando a gente fala de deixar de dar uma sequência no futebol, é porque o coração já não está mais com aquele mesmo desejo, mesmo sonho do César que tinha quando tinha, desde o que eu lembro, seja dos meus 5, 7 anos, que eu sonhava em ser um jogador de futebol. Eu me dediquei muito, me esforcei muito, até mesmo quando morava em Aratiba, onde eu nasci e cresci. Trabalhava na roça, pegava laranja verde e ficava idealizando como uma bola de futebol. Então foram muitas dessas coisas que eu fiz para que me tornasse um atleta. Não sabia ainda a proporção, não gosto também de enaltecer tanto a que ela foi gerada. Vocês são os melhores para me colocar isso. Mas me dediquei para ter um crescimento dentro do meu sonho e ele se tornar realidade. Se tornou. Considero ele bastante importante da forma como ele se realizou, pela entrega que eu tive. Mas deixar isso tudo precisava que tivesse uma boa razão. E a boa razão para mim foi realmente quando Deus tocou muito forte no meu coração, pois 17 anos foi quando eu conheci Jesus na minha vida, quando cheguei em Porto Alegre no Internacional. Então começou, falo hoje para os adolescentes, para os jovens, uma chama dentro da minha alma, que me leva a cuidar de crianças, adolescentes, famílias, e isso daí começou a se tornar mais importante dentro de mim do que o próprio gol e a própria realização de um gol. Ver uma família feliz, um jovem, um adolescente saindo das drogas, do álcool, isso gera para mim uma garota saindo da prostituição, isso gera para mim aquele sentimento que o gol, sempre que se pede, como é que é esse sentimento? É inexplicável. Então, para mim, hoje, também gerou isso. Então, chegou o entendimento no meu coração que não tinha mais aquele mesmo anseio. Acordar de manhã, ir trabalhar, ir treinar, voltar. Então, eu acabei tomando essa decisão, porque eu já tinha esse chamado. Não é uma profissão que você diz, não, eu vou parar e vou fazer isso. É um chamado. Então, você é escolhido para isso. Então, você comentou que a religião veio desde muito cedo na sua vida, né? Ela te ajudou também dentro dos gramados? Você acredita que ela pode ajudar os jogadores dentro de campo? Olha, para mim foi fundamental. Eu considero como um dos alicerces que me fez permanecer em pé e cada vez mais lutando para crescer. Eu tive alicerces na minha vida, na minha história, que são chamadas Deus, em primeiro lugar, depois a minha esposa, que a conheci também quando eu tinha 19 anos, e com 21 eu me casei. Então foram alicerces que continuam sendo e que me ajudaram muito dentro de campo. Foi a estrutura
psicológica, emocional, que foi gerada pela área espiritual, que foi Jesus na minha vida. Então eu fui um atleta de muito equilíbrio. Eu aprendi que, como a Bíblia diz, que nós devemos ter os frutos do Espírito, e dentro deles é longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então você vê que a minha carreira não foi de um atleta violento, poucas expulsões, e nunca foi por agressão. Então você vê que eu tinha essa longanimidade, esse domínio próprio. E quando eu estava dentro de campo, eu tinha sempre o equilíbrio para não me envolver em confusões, e também na hora da vaia, você não se abater, na hora do aplauso, você também não se ensoberbecer. Isso aí foi um equilíbrio. Então, eu considero, após ter largado o futebol, e aquilo que pela Lisa foi citado, por você, Ellison, foi citado, títulos, conquistas, a jogar fora do país, jogar na Europa, jogar na seleção brasileira, é necessário você ter equilíbrio e você ter estruturas. Eu tive a primeira, que foi Deus na minha vida, depois a minha esposa, uma companhia, uma amiga que me estrutura e hoje também me ajuda. Então isso daí gerou equilíbrios muito importantes para a minha carreira. Poxa, César, a religião está muito presente no futebol brasileiro, tem muito jogador, tem os chamados atletas de Cristo Isso e tudo mesmo. mais. E fora do Brasil, você que jogou lá fora, como é que é a relação do esporte com a religião? Olha, vamos colocar a religião assim como algo bastante frio. Nós no Brasil, eu creio que eu coloco a situação nós no Brasil estamos vivendo um avivamento. A religião ela sempre foi participante, né? Então você vê que muitos acabam deixando ela de lado, acabam seguindo um próprio princípio, um próprio desejo, um próprio sonho, que às vezes a religião pode, para muitos, dizer que possa ser limites, mas para mim foram limites para eu não me perder. Então, assim, lá fora, na Europa, está muito frio, o Brasil está muito quente com isso. E eu espero que muito mais atletas, eu tenho um contato com garotos hoje que sonham em ser jogador de futebol. Por exemplo, em Balneário eu faço parte ali, me envolvendo por causa do meu filho, que tem 14 anos, eu me envolvo na fundação, e ali com os meninos, então, o que eu instruo? Instruo eles alguma coisa técnica sobre o futebol, e também a questão não é forçá-los a nada, é liberdade, porque nós somos um país laico e que cada um opta. Mas eu, César, naquilo que eu posso ser influência, eu logo coloco aquilo que é o meu testemunho de vida. Entra no YouTube, busca na internet, você vai ver o histórico do César Prates e você vai ver que pode ser um exemplo para ser seguido na sociedade. Então, César, mudando um pouco de assunto agora e falando um pouco da sua história no futebol mesmo, como é que foi o seu primeiro contato com um clube profissional de futebol? Como começou a carreira? Olha só, eu tinha uma influência muito interessante, que assim, o meu pai sempre foi muito apaixonado pelo futebol. Não foi atleta profissional, mas eu tive já do lado da minha mãe o meu tio. Meu tio foi jogador profissional, então eu tinha essa inspiração. Além de eu ter esse desejo. E eu tinha um sonho e convicções. Eu sempre fui muito decidido, né? Por mais que você possa dizer assim, nascido em Aratiba, uma cidade tão distante, poderá dizer assim, como é que poderia sair de lá um menino, né, que trabalhava na roça e que desse certo no futebol e assim de uma forma tão precoce. Chegar com 17 anos no Internacional é tarde, e com 18 já está no profissional, com 20, completando 21, estar na seleção principal do Brasil, não ter tido base nenhuma e já ser vendido para um dos maiores clubes, que hoje é um dos maiores clubes do mundo, Real Madrid. Então você vê assim que a carreira se montou em cima de algo precoce, mas de sonho bem firmes. E eu fui assim. Então o futebol ele se tornou algo bem interessante quando eu tratei de torná-lo interessante para minha carreira e meu futuro. Como é que você vê o futuro dos jovens hoje no futebol? Você acredita que o novo atleta brasileiro, jovem brasileiro que se interessa por futebol, tem melhores condições ou não? Ou está mais competitivo, está mais difícil entrar no ambiente profissional do futebol? Eu, quando cheguei com 17 anos,
existia uma mentalidade que era primeiro utilizar os atletas mais experientes. Então, para os garotos, os jovens, era difícil você ter uma oportunidade. Tanto que estava eu subi para estar junto no elenco com 18 anos, porém, oportunidades sempre na escolha, os mais experientes. Hoje o futebol mudou. Eu peguei as 3 fases que o futebol praticamente eu considero. Uma hora que era o futebol arte, que você tinha que ter qualidade técnica como prioridade. Depois, a questão do futebol objetivo, que hoje é rendimento e prioridade são os jovens, os garotos. Então, assim, eu passei por essas 3 fases. Tive a felicidade de passar bem por elas todas e encerrar minha carreira ainda num bom nível. Mas, assim, hoje a prioridade são os garotos. Mas o Brasil tem muitos jogadores, tem muitos atletas. Então, assim, para você estar lá, o primeiro passo, a dificuldade é o empresário. Primeiro, diz que é o empresário que resolve e faz isso tudo. E o futebol aceitou isso. O futebol profissional aceitou isso, que você só chega lá se tiver alguém que possa te influenciar e te conduzir e bancar. Então, vamos lá, o futebol está assim, então virou para os clubes, ficou negócio. Difícil. Então o empresário põe o atleta dentro do time, tira do clube, e hoje o atleta não consegue se identificar. Não tem mais os atletas que dizem assim, eu me identifico, eu sou torcedor de tal time, e ficam a carreira, como por exemplo o Rogério Ceni, a gente está vendo agora que vai encerrar. Não tem mais essa identidade. Futebol, então, virou muito comércio, muito rendimento, e se deu, não deu, se não deu também, não serve mais para o grupo e não tem mais investimento. Então, virou uma coisa bem difícil para essa geração que está vindo agora. E você acha que essa influência dos empresários no esporte, ela também pode atrapalhar a carreira do atleta? Pode, e ela atrapalha por muitas vezes mais do que o próprio atleta, às vezes, está rendendo. O atleta às vezes está rendendo, está num bom nível, mas daí o empresário chega e começa a dizer a ele, olha, você tem que pegar e subir e você tem que melhorar nisso. Pega a bola, seja mais individualista. Pega a bola e você tem que aparecer mais porque eu vou te vender, eu vou te levar para um outro clube. Eu vou te levar para a Europa agora. Então acaba dificultando. Jogo difícil, um jogo, por exemplo, que você vai, é um jogo não tem muita expressão na mídia. Então o empresário chega e diz, não, esse jogo aí não vai, dá aquele famoso migué, não vai para esse jogo, porque lá você pode se queimar, não tem influência nenhuma. O empresário, ele pode te ajudar ou te prejudicar. Vamos falar um pouquinho mais desse universo extracampo, né? Sim. Que tem todo mundo da publicidade, que rola muito dinheiro, né, César? Quais são os segredos para não ser seduzido por todo esse universo fora de campo, pela coisa da imagem, né, que você acaba vendendo e usando? Como é que foi com você? Olha só, eu passei por um período, agora ele vamos dizer, para se ganhar dinheiro agora é espetacular. Não vou citar nomes de empresas, nem patrocínios, mas a gente observa todos os dias aí o quanto a influência da mídia ela é forte e o quanto as empresas querem se beneficiar com isso. Eu peguei um momento, uma fase em que não tinha assim, muito patrocínios. Então, eles não tinham como exigir muito você estar, por exemplo, no momento que você vê um atleta. Um atleta, quando você vê ele num grande nível, ele chega num grande nível e depois ele acaba caindo, você vê que a publicidade... vamos falar do Neymar, por exemplo. Olha quantos patrocínios ele tem. Ele tem que cumprir determinados, dentro desse contrato, ele tem que estar em tais apresentações, shopping tal, porque tem que divulgar a marca, tem que estar na televisão, tem que estar na rádio, tem que cumprir esse contrato. E para ele chegar nesse nível que todos se interessam, ele trabalhou, se dedicou. E depois que chegou e a mídia, então quer tirar esse tempo que você está na mídia, que está fazendo, está gravando um comercial, está gravando rádio, televisão, o que acontece? Você deixa de treinar. Ou treina e não descansa. Por isso, a queda de rendimento. Esse é um detalhe muito importante, pouco se dá atenção, mas só se quer se ganhar dinheiro. E eu acho que o atleta tem que observar mais isso. Os empresários têm que dar mais atenção.
Muito interessante esses bastidores aí do futebol. A gente já volta a conversar com o César Prates, campeão brasileiro e campeão internacional, enfim, ex-jogador de futebol, é o nosso entrevistado de hoje. Já estamos de volta hoje conversando com o ex-jogador de futebol César Prates, hoje envolvido em vários projetos sociais e de apoio à juventude. Depois, mais para o finalzinho do programa, a gente volta a falar sobre isso, César. Então, César, como é que foi a sua avaliação do Brasil nessa última Copa do Mundo? Olha, uma avaliação psicológica, muita pressão. De preparação, talvez muito entusiasmo e não tanto quanto o foco. Então, a gente tem que ter um alvo. Além da meta e preparação para esse alvo ser alcançado, você tem que ter um foco muito, realmente, de grande concentração. Jogar no Brasil, a Copa onde a gente considera, se foi inventado pelo Charles Miller, o inglês, mas praticamente a gente diz que o futebol foi inventado e é do brasileiro, né? Então você vê assim uma situação em que jogar no teu país. Por exemplo, se eu avalio hoje observando o Fred, um atleta que está no Brasil. Foi para a Copa, que é no nosso país, a cobrança, a exigência é muito grande. Você é campeão, você tem tudo. Você não conquista, como foi, perde tudo. Então, assim, existem fatores. O futebol, ele não é só dentro de campo. Ele envolve muitas coisas fora. Então, não dá para confiar muito e chutar o balde, chutar a mesa em casa por causa do seu time ou da sua seleção, quando ela não conquista e não tem objetivo. O brasileiro participou anteriormente com passeatas, não de uma forma, para mim, realmente aprovada. Mas, agora, no momento em que existiu o momento do calor, o momento da participação, você vê o brasileiro cantando hino, isso daí foi muito tremendo. Eu sempre honrei muito essa parte de ser brasileiro e ter orgulho mesmo. Então, quando eu estive fora, isso, desde o material, por exemplo, na minha caneleira, tinha a bandeira do Brasil, né, tudo que eu poderia ter, eu tinha. E realmente sou orgulhoso de ser brasileiro. Mas o futebol, ele não correspondeu porque os outros estão bem mais preparados do que o Brasil. A realidade é que o Brasil, ele, há 10 anos, eu vou colocar 10 anos. Então, você vê que há 10 anos para cá, o Brasil não evoluiu no futebol. Tem muitos atletas, hoje, brasileiros jogadores representando outras seleções que poderiam estar representando a nossa. Há 10 anos atrás, você fazia 5 seleções dentro do Brasil e, olha, para escolher uma, era muito difícil. Agora está muito difícil, está raro você escolher. Hoje, o Brasil tem uma dependência do Neymar. Se o Neymar não estiver... E onde é que estão as outras seleções? Onde é que estão os outros jogadores? Claro que eles estão hoje perdidos por falta de uma organização, de ter um garimpo, que é pegar. Hoje despertou, depois que apanhou de 7, despertou para uma seleção, exemplo, que é a alemã, que vem preparando. Esses jogadores já estão há vários anos juntos, jogando, se não no mesmo clube, mas na mesma seleção, desde base, para eles poderem realmente chegarem. Eles são preparados fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Eles são preparados para serem atletas de alto rendimento. E o brasileiro não. O brasileiro não é preparado. Mas agora houve um despertamento, o treinador, coordenador da base, seleção brasileira, Alexandre Galo, é meu amigo, joguei com ele como atleta no Botafogo, depois joguei com ele, meu treinador, no Figueirense e no Atlético Mineiro e no Náutico. Então você vê assim, hoje ele está coordenando. Estou feliz que o Brasil despertou para isso. E teria que despertar, porque tem muitos jogadores hoje jovens que, por exemplo, meu filho tem 14 anos, tem cidadania italiana. O que eu vou fazer com meu filho? Ele quer jogar futebol? Quer jogar futebol. Onde se não tiver organizado assim, daqui uns dias, no que é o momento para ele ir, o que eu vou fazer? Eu tenho Portugal, portas abertas, tenho Espanha, portas abertas para eu ir, tenho Itália, onde joguei, e se eu quiser até mesmo própria Turquia, também. Então são lugares que eu tenho, além da cidadania que o meu filho tem, nós temos cidadania italiana. Então o que acontece? Favorece para eu levá-lo diretamente na fonte
onde tem uma água boa e fresca, onde é ensinado bem. Mas só que o Brasil está despertando, esperamos que logo evolua. Senão o Brasil vai perder mais um, Senão vai continuar César, assim. Você já estava falando sobre essa estrutura do futebol, que está por trás do jogo, né? Agora, e no jogo? Tem muita gente que, por conta da derrota feia do Brasil na Copa, também questiona todo o esquema tático mesmo, o modo de jogar futebol. Você concorda com isso? Sim, olha, a postura tática, o posicionamento para um melhor rendimento de cada jogador tem que ter assim um tempo de conhecimento e avaliação. Porque pegar simplesmente 11 atletas e que não é feito uma competição de 11 atletas, uma Copa do Mundo ela é disputada com 7 jogos. Então você tem que saber disputar em 7 jogos uma competição para ganhar. O Campeonato Brasileiro já são tantas rodadas. Vai esquentando. Tudo. Mas o segredo de um campeonato longo é sempre você começar bem. E hoje nós estamos vendo e avaliando os próprios representantes catarinenses que a dificuldade para se manter na Série A e a preparação, gente, queridos, assim, a preparação ela é importante. Há atletas que são capazes de jogar uma Série B e que sabem disputar só Série B. Há atletas que só sabem disputar a Série A. Há atletas que sabem, estão habituados a jogar campeonatos de grande estrutura como o Champions League. Então eu disputei desde catarinense, eu disputei Campeonato Brasileiro, fui campeão catarinense, sou campeão gaúcho, sou campeão brasileiro, sou campeão europeu, sou campeão... Então eu participei dessas histórias e fui condicionado. Hoje o atleta tem que ser condicionado, as equipes têm que ser condicionadas, as equipes têm que se preparar com essa estrutura. Se não se preparar, sobe e desce. Olha os catarinenses, espero que se mantenham. Mas agora no final... vão conseguir ter em 6 rodadas agora todos os resultados que precisam? O Criciúma precisa ganhar todas. Como faz isso? Não, a preparação é antes. É isso que o Brasil precisa despertar. Se prepara antes, não é na competição, dentro da competição. Vamos contratar outra, demitir técnico. 3 rodadas demite técnico. Em 3 rodadas ele não faz nada, ele não sabe organizar nada, não conhece atleta, não conhece. A seleção brasileira foi assim, tática e tecnicamente não estava o melhor grupo. Estava um grupo de amigos, mas não um grupo de conquistas. Então, César, voltando um pouco a falar da sua carreira mesmo, você teve passagens marcantes no futebol europeu, como o Real Madrid e também no Sporting de Portugal, né? Como é que você avalia essa sua passagem por esses clubes? Olha, eu sempre fui muito criterioso, eu sempre fui muito exigente. A minha passagem no Real Madrid foi uma passagem muito interessante, no momento que eu chego, em 97, minha primeira experiência com a Europa, adaptação, e eu permaneci 6 meses, os 6 meses em que o Real Madrid foi campeão espanhol, campeão da Champions League. Eu era um atleta considerado para o futuro, 22 anos, e eu tinha que ser preparado. No período, eu achava que estava na seleção brasileira, eu tinha que jogar e eu já tinha que ser lá também. Se eu tivesse mais tempo de paciência com a experiência que hoje eu tenho e a mentalidade que me foi dada de experiência, eu esperaria 1 ano, 2 anos, 3 anos e depois eu ficaria 10 anos como jogador titular do Real Madrid. Naquele momento eu estava na seleção brasileira e eu achava que a seleção brasileira era mais importante que o Real Madrid. E, na verdade, os clubes são mais importantes que a seleção. Uau! Deixa eu fazer só uma parte, a gente está indo para o finalzinho, tem tanta coisa legal que a gente gostaria de conversar, mas já que você está falando dos internacionais, a gente vê na mídia que você teve uma relação muito direta com um super astro aí do atual futebol, que é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Conta como é que foi isso e, assim... eu acho que ele não tem uma imagem simpática para a mídia em geral, né? Conta um pouquinho como é que foi a sua amizade com ele. Olha, o Cristiano tinha 16 anos, ele estava na base do Sport Clube de Lisboa e o que aconteceu? Ele logo em seguida ele foi chamado para permanecer com o nosso grupo. Nosso grupo campeão
em 3 anos e meio nós somos 5 títulos. Então, para um garoto chegar e entrar, é difícil entre um grupo vencedor. Mas ele sempre dizia que ia ser o melhor do mundo. O meu relacionamento com ele era após os treinamentos, dentro dos treinamentos, ele gostava muito dos brasileiros, os portugueses gostam muito de nós. E o meu comportamento era sempre muito extremamente profissional. Então, isso levava a eles gostarem da minha pessoa como um atleta profissional. E eu, então, tinha essa proximidade. E com o Cristiano tinha brincadeira. Ele não admitia que eu era um defensor, lateral direito, né, como eles dizem, e tivesse habilidade. Então, eu brincava muito com ele sobre a questão daquilo que eu fazia com a bola e tinha que fazer. O que ele fazia, eu fazia. Então, ele não admitia isso. E eu cheguei para mudar um pouco o cenário do futebol brasileiro lá, que era, por exemplo, os jogadores jogavam como defensores, não podiam passar do meio. Ainda tinha isso em Portugal. E eu fazia toda a lateral, me tornei o melhor assistente, e tanto na estreia, gol. E o que aconteceu? Isso daí chamou muita atenção. E com o Cristiano, foi se tornando esse relacionamento. Então, eu tinha cabelo comprido, hoje eu careca. Então, mas eu usava produto no meu cabelo. E ele tinha o cabelo todo ondulado. Então, eu fazia isso, eu tinha esse tipo de relacionamento, essa intimidade. Passava produto no cabelo do Cristiano, ficava o cabelo liso e tal. Então, são detalhezinhos assim, de uma intimidade num curto tempo, que eu considero de 2 anos, mas que isso aí marcou para ele. E eu acho que o que marcou bastante foi eu poder estar com ele. E uma das coisas que eu tinha que Deus me deu foi a cobrança de faltas. Em todos os clubes eu fazia muitos gols de faltas e eu passar isso. Então eu passei para ele um pouco. Não sou responsável pela qualidade dele. Não, ele é responsável porque ele se dedica para isso. Eu simplesmente tentei agregar um pouquinho de valores que tinham na minha história. E último minuto, Ellison. Acho que cabe ainda na nossa última pergunta. Isso. A gente gostaria de falar um pouco agora do seu projeto na sua igreja, né? Que é o projeto Teens, que ele tem aquele seu trabalho com os jovens que você vinha comentando do primeiro bloco, né? Como é que é feito esse trabalho, César? Olha, esse trabalho ele começou com uma influência de eu ser simplesmente aquele que chamaria a atenção dessas crianças, porque a nossa prioridade não é tê-los na questão do futebol. Futebol é só o meu exemplo, a minha imagem. Mas a minha imagem era para tirá-los cada minuto, cada segundo, avaliando tudo o que está acontecendo no Brasil, até mesmo na questão da área sexual. A cada 10 minutos, uma mulher ela é abusada no Brasil. Aí você vai ver que a estatística para as crianças e adolescentes ela é muito mais forte. Não é divulgado, mas eu como pastor hoje, eu sei quando eu trato com meninos e meninas, adolescentes, de 10, 8 passam pelo abuso e molestação, isso não é divulgado, né? Mas eu vejo isso. Então, cada minuto, cada segundo que eu tenha no sábado à tarde, junto com esses adolescentes de 7 e que acabamos pegando de 4 a 15 anos, eu penso que é uma vitória, uma conquista para eles não serem a próxima estatística. Então nós temos os meninos vão para o futebol, as meninas ficam na igreja e ali são ensinadas muitas coisas que são bons princípios. Qual é a igreja, só para a gente O ministério é Templo da Fé, mas o ministério principal é Jesus. Jesus, ele pode todas as coisas. Uma igreja não salva, mas Jesus salva, Jesus liberta, então é ele que eu mais falo. César, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Quem sabe você volta e continua contando, porque pelo jeito tem muita história bacana para você contar para a gente aqui. Obrigada. Isa, Ellison, um prazer. Queridos, eu fico lisonjeado e o convite de vocês me gera satisfação e oportunidade, às vezes, para colocar algumas situações que até mesmo nós brasileiros, né, precisamos aprender e eu também estou aí para aprender. Muito obrigado vocês. César Prates aqui, nosso campeão de futebol em diferentes instâncias, atualmente trabalhando aí nesses projetos sociais via igreja. É isso, obrigado. Então, a gente fecha aqui. É isso aí, ficamos por aqui. Até a próxima edição do Viva Voz.